Boa tarde, Razan PVC, a quem nos acompanha de primeira. O Augusto Melo venceu até com uma certa facilidade, né, Razan? Foi eleito novo presidente do Corinthians e vai assumir, né, em janeiro. É claro que o Duílio fica ainda até o fim desta temporada. O clima no Corinthians é bastante tenso, né, por conta dessa goleada sofrida diante do Bahia por 5-1. Ninguém esperava um resultado desse. E amanhã uma final, né? É uma decisão de campeonato realmente para o Corinthians. Já posso até entregar alguns bastidores aqui. A preocupação é muito grande internamente, tá? Principalmente na comissão técnica, né? Tem essa troca de diretoria. Claro que o Augusto, que vai assumir a presidência, não quer pegar o time na Série B. Mas preocupa bastante, viu, Razan? Tem gente que, né, conversando com fontes dentro do Corinthians hoje, me falaram que é uma final que, se perder para o Vasco amanhã, a situação vai ficar quase impossível de fugir da Série B. Não sei se o pessimismo é enorme lá dentro, né? Ou pelo menos o temor, ou se realmente vocês concordam que, se o Corinthians perder para o Vasco amanhã, vai ficar numa situação delicadíssima. Lembrando que tem o Inter, que é rival do Corinthians, né? A gente sabe que tem os rivais estaduais, mas todo torcedor colorado fala que depois do Grêmio, o time que eles mais, né, não suportam ou odeiam, né, que é uma palavra forte que a gente não gosta muito de usar, é o Corinthians. Então, se o Corinthians perde para o Vasco, vai jogar contra o Inter, e o Inter certamente não vai aliviar. E, na minha opinião, o Inter tem mais time do que o Corinthians. E depois, na última rodada, tem o Coritiba no Couto Pereira, Razan. Antes de você contar para a gente quem pode ser um dos nomes para executivo de futebol do Corinthians, com o Augusto Melo, só vou mostrar a tabela de classificação para ilustrar isso que o Samir estava dizendo. Vasco, nesse momento, 42 pontos. O Corinthians com 44. E o Vasco esteve no caminho do Corinthians naquele rebaixamento lá atrás, né, de 2007. É a lembrança que está viva na memória do torcedor, Samir. Sim, né, na penúltima rodada, muita gente, gol do Allan Kardec, muita gente, né, fala que o Corinthians foi rebaixado ali, né, porque era o jogo que tinha em casa para pontuar e acabou não conseguindo, acabou sendo derrotado. Mais uma vez o Vasco no caminho. Depois tem o Inter, que também existe essa rivalidade que eu já citei. Realmente a situação é complicada. É claro que o jogo de hoje, né, do Cruzeiro, com o Goiás, também vai dizer muita coisa, né, para esse momento do Corinthians na luta aí, para não ser rebaixado, o Razan. Então, realmente são dias decisivos entre hoje e amanhã. Pelo menos é assim que tem encarado todos lá dentro no Corinthians. Tamanho desse Vasco e Corinthians, PVC, em São Januário. Os dois precisam muito do resultado. O Vasco tem que vencer. E aí está acontecendo nesse momento, pode até não se confirmar, mas o que está acontecendo nesse momento é aquilo que a gente falou 3 semanas atrás. Vai ter time rebaixado com pontuação de Copa Sul-Americana. 46 pontos já foi pontuação de levar para a Copa Sul-Americana, e esse ano pode ser time rebaixado. Pode ser o rebaixamento mais alto da história. Em 2013, o Fluminense terminou o campeonato em 17º com 46, mas acabou não sendo rebaixado por causa da combinação dos casos André Santos e Everton com H. O Fluminense se salvou. O rebaixamento de fato mais alto foi do Coritiba, 45 pontos em 2009. O Fluminense se salvou com 46. Esse ano pode precisar de 47 para salvar. Então o Corinthians tem que ganhar em São Januário de qualquer jeito. A gente vai falar muito desse jogo amanhã aqui no De Primeira, claro, ainda mais depois do resultado de Cruzeiro e Goiás, que é um jogo, como o Samir bem lembrou, também interfere diretamente. Samir, falando sobre os primeiros passos do Augusto Melo no Corinthians, que ele já deve estar trabalhando no bastidor, o que a gente já pode projetar para o Corinthians versão 2024, embora ainda a gente não sabe se vai ser Série A ou Série B? Bom, o Corinthians de 2024, a ideia do Augusto, prioridade é contratar um executivo de futebol. Eu acabei de escrever na minha coluna que a cúpula, né, do Augusto Melo já decidiu, vai fazer uma proposta para o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano é o plano A do Augusto Melo para ser o executivo, para ser não o diretor executivo, né, porque, enfim, o cargo que hoje ocupa o Alessandro, porque o Chicão também já está certo, né? Só que o Chicão, o ex-zagueiro, vem num cargo de, podemos dizer, coordenador técnico, né? Os nomes dos cargos ainda não estão decididos, né, Razan? Mas para a gente entender na prática, o Chicão vai ser aquele jogador que vai fazer a ponte entre a diretoria e os jogadores, para atuar mais no vestiário. Já está
tudo certo com o Chicão. E o Rodrigo Caetano, o cara para mandar no futebol realmente, para estar ali buscando os reforços, né, junto com o Augusto, também junto com o técnico Mano Menezes. Ele é o plano A. O Corinthians hoje não tem nem o Augusto, na verdade, não pensa nem num plano B. Primeiro, vai fazer a proposta para o Rodrigo Caetano. Lembrando que não está nada certo, não tem nada nem encaminhado. Vão começar agora, né, as negociações entre Augusto e o Rodrigo Caetano, já que o Augusto venceu no último sábado. Se ele não aceitar, aí eles vão em busca de um outro nome do mercado. Mas o Rodrigo Caetano é o plano A, e o Corinthians acredita que ele pode aceitar, o Augusto, na verdade, a cúpula do Augusto acredita que ele pode aceitar, porque o Corinthians pode ser aquele chamariz, né, para o Caetano voltar até aquele rótulo de melhor executivo do país. O Augusto, né, e a diretoria nova do Corinthians acredita que pode convencer o Rodrigo Caetano nesse sentido, porque o Augusto promete um time forte para a próxima temporada, para ganhar títulos. Ele fala em mais de 10 contratações, 12 contratações, com alguns 3 nomes aí de impacto, Razan. PVC, você tinha comentado sobre isso aqui há algumas semanas no de primeiro, da possibilidade do Rodrigo Caetano. Quero saber de você se há um bom nome para o Corinthians e se o Galo, como é que o Galo entra nessa história, né, em relação a ele? Então, vamos lá. Da última vez, a gente falou sobre isso, acho que um mês atrás. O Rodrigo Caetano sabia que era um nome cotado pela gestão do Augusto Melo, mas o Rodrigo Caetano, que teve, durante o ano, com algumas questões que a gente tratou bastante aqui, dos executivos quererem vender jogadores e a cidade do Galo não querer vender. Então, houve momentos de dificuldade, mas um mês atrás a informação era que estava tudo acertado para a permanência do Rodrigo Caetano. Claro que a partir do momento em que você recebe uma proposta é uma proposta. Você vai estudar as vantagens e desvantagens, e não acho impossível o Rodrigo Caetano aceitar. Mas já foi mais fácil, porque já houve momentos de mais dificuldade na relação da diretoria de futebol com os executivos, os investidores do Atlético. Neste momento, o Atlético considera que o Rodrigo Caetano é o executivo para o ano que vem e vai fazer o esforço para que ele permaneça. Então, não é tão simples. Segundo ponto, não sei se o Samir tem essa informação, o Duílio ligou para o Augusto Melo, diferentemente do que foi o clima hostil da campanha, cumprimentou pela vitória e disse que está disposto a conversar e deve ter uma conversa agora, nesse momento, ou nas próximas horas, hoje ainda, para alinhar o período de transição. Eu tinha pedido para o Augusto Melo falar com a gente amanhã aqui no de primeira, mas ele cancelou as entrevistas nesse momento para fazer o processo de transição, que muita informação vai ser colocada. Ele está nesse momento, viu, PVC, no Parque São Jorge, para se reunir com o Duílio. Show de bola. Então é isso aí, tá iniciando a transição. Eu acho que o Corinthians elegeu o protesto, mas não dá para dizer que foi por causa do 5-1. Porque a vantagem do Augusto Melo foi muito marcante, foi muito soberana para dizer que o 5-1 influiu. Pode ter influído um pouco, mas pode ter influído no tamanho da vitória, mas não na vitória. A vitória aconteceria independentemente disso. Também acho. Você vê desse jeito também, Samir? Não, com certeza. O Augusto já tinha essa vantagem. Na verdade, o PVC fala do voto de protesto, né, em relação ao Augusto, só que do outro lado também havia protesto, né? Muita gente da própria Renovação e Transparência não concordou com a escolha do André Negão ser o candidato. Então, houve a oposição que se dividiu muito tempo, e o Augusto até falou isso, né, depois de ganhar a eleição, que eles venceram dessa vez porque a oposição se uniu. E foi exatamente ao contrário, porque a situação estava desunida, né? A gente sabe que muita gente não falou a mesma língua durante a gestão do Duílio, e inclusive houve até aquela cogitação do Duílio, né, tentar mudar o estatuto para se candidatar, enfim. Então, assim, o André Negão não era unanimidade, era muito difícil realmente o André Negão vencer essa eleição, mesmo com a situação da Caixa, tudo que foi divulgado, realmente os sócios já estavam definidos, né? É muito com a eleição do país, né? Nos últimos anos, o camarada já tem aquele lado ali, acabou,
o que o PVC falou, 5-1 para mim, na verdade não influenciou em nada o 5-1. Acho que o Augusto venceria com a mesma porcentagem. Aqui no chat chegou uma pergunta do Júlio Ribeiro, Samir, para você, perguntando sobre o Rubão no departamento de futebol. Isso, deve ser o diretor de futebol do Augusto Melo, tá? O Rubão não foi divulgado, né, ainda, mas tudo indica que sim. E o Augusto também pode estar tentando, né? Eu confirmei essa informação, que o Augusto está tentando para a base o João Paulo Sampaio, acho que o PVC conhece bem, que para ser ele é do Palmeiras, né? Trabalha no Palmeiras há muito tempo, é dirigente lá da base do Palmeiras, acho que desde 2015, né, PVC? E o Corinthians tem alguns nomes, tá? Para essa função, para dirigir a base, e eu confirmei essa informação agora, antes de entrar no ar. O Augusto Melo vai para cima do João Paulo Sampaio, o primeiro nome da lista, é como o Rodrigo Caetano para o profissional. Se não conseguir, vai tentar outros nomes, mas o João Paulo Sampaio, o Corinthians vai negociar com ele, vai enviar a proposta. O Corinthians que eu digo agora, né, sob o comando do Augusto Melo. PVC ia completar? Não, eu acho difícil o João Paulo sair do Palmeiras, que é um homem de confiança muito da Leila. Acho muito difícil sair, mas é um profissional de primeiríssima qualidade. O João Paulo assumiu o lugar do Erasmo Damiani. O Damiani foi o primeiro cara que chegou para fazer a reforma da base do Palmeiras, na época de que subia o Gabriel Jesus. O Erasmo Damiani saiu do Palmeiras para ir para a CBF e o Palmeiras acertou em cheio a trazer o João Paulo Sampaio em 2015. Então dá para dizer que tem um derby aí já no bastidor. Tem um derby. A fonte até escreveu aqui para mim agora que a ideia é que ele seja o executivo da base, claro, caso aceite a proposta, e ele estava sendo monitorado desde a época que estava no Vitória. Então é um nome que agrada muito a essa nova cúpula do Corinthians, o Razan. E em uma outra situação que o nosso André Lucena da produção me lembra aqui, em relação ao Chicão, né? Você disse que esse nome já tá ok para o departamento de futebol do Corinthians. O Chicão também que teve um entreveiro forte com o André Sanches ali atrás, né, Samir? Sim, teve um problema, trocaram farpas, inclusive, nas redes sociais. O Chicão também teve um outro problema, que ele processou o Corinthians, né? Mas o Augusto, na entrevista ontem na TV Gazeta, ele deixou claro que já havia combinado, né, com o Chicão, caso ele aceitasse o cargo, e ele falou que o Chicão, que vai falar mais sobre o assunto, o Chicão ia retirar esse processo que ele tem contra o Corinthians. O Augusto, né, fez questão de falar que, na verdade, não é um processo contra, né, os dirigentes, por tudo que aconteceu na gestão passada, enfim, aquela situação que, né, tem que ser contornada agora para que o Chicão venha exercer esse cargo. O Chicão que estava, né, trabalhando na mídia, né, ele tinha a Rádio Chicão, né, transmitia os jogos do Corinthians, claro que não vai seguir mais com a rádio, e agora assume essa função de coordenador para trabalhar ali no vestiário, né, fazer, como eu disse, esse meio campo aí, era zagueiro, mas vai fazer o meio campo entre a diretoria e os atletas, o Razan, mas, enfim, com o Andrés, eles são realmente, né, não vou usar o termo inimigos, mas são rivais mesmo. E por isso aí o Chicão já estava apoiando o Augusto Melo e agora já está decidido. O Chicão realmente vai trabalhar no Corinthians. Primeiros passos, portanto, já do Augusto Melo como novo presidente eleito do Corinthians. Mais detalhes dessa informação importante sobre a proposta para o Rodrigo Caetano estão na coluna do Samir Carvalho aqui no All Sport. Tudo isso acontecendo com transição em meio ao futuro indefinido do Corinthians ainda no Brasileirão. Amanhã a gente vai te receber de novo aqui, viu, Samir? Já está feito o convite. Amanhã é final de campeonato, né, Razan? Pode contar comigo aí. A gente espera trazer mais informações agora, né? O mercado da bola do Corinthians realmente vai avançar com a definição do novo presidente. A gente achou que já está tudo definido, que o Corinthians venceria o Bahia e confirmaria... Pelo menos o empate, né? Pelo menos o empate. Realmente tomou um atropelo, né, do Bahia. O Corinthians não jogou, né? Foi uma coisa assim horrorosa, e agora vai ter que jogar tudo, né, lá em São Januário, para não ter que fazer uma decisão contra o Inter, né? Se eu não me engano, vocês podem confirmar, o último jogo contra o Coritiba acho que pode ser com os portões fechados, né? Não vai ter a torcida, punição. Talvez ajudaria um pouco aí o Corinthians, mas enfim, né? Os torcedores estão se apegando a detalhes, viu, Razan? Porque não confiam nem um pouco no time.
E gostariam certamente de já ter resolvido a situação antes de chegar à última rodada do Campeonato Brasileiro, porque aí o drama vai ser ainda maior se chegar precisando desse último jogo. Samir, quero te agradecer mais uma vez pela participação, viu? Um abraço para você e para o PVC. Valeu. Ele guardou ali para o final aquele trocadilho na manga para não sair por baixo. Samir Carvalho, colunista e trocadilho do All Sport.